Então, nessa sequência, a gente vê o aparecimento da homeotermia, muito provavelmente num ancestral reptiliano, de aí uns 150, 200 milhões de anos. E aí essa homeotermia trouxe diversas vantagens, lógico que alguma desvantagem também, mas que as vantagens acabaram sobrepujando, pois eles se mantiveram, né? A homeotermia é uma característica que se manteve, foi um grande passo evolutivo para aves e para mamíferos. Então, esse mesmo ancestral reptiliano deve ter dado origem a duas linhagens aí mais para frente, né? Que mantiveram essa característica. Que vantagens a homeotermia pode ter trazido? Primeiro, a melhoria no processamento de alimentos. A partir do momento que o animal ingere alimento, o processamento desse alimento se torna muito mais rápido, muito mais eficaz, ele fica menos parado, menos tempo dando acesso a outros animais que poderiam ser predadores dele. Também tem uma melhoria na ocupação de ambientes que antes não podiam ser ocupados, ambientes de menor temperatura, ambientes mais inóspitos, que a produção do calor favorece a ocupação. A locomoção se torna mais eficiente, todo o funcionamento orgânico se torna mais eficiente, o animal passa a ter a necessidade da ingestão alimentar para o funcionamento geral, ele perde menos tempo obtendo calor do meio, tendo que chegar numa temperatura ótima para o desempenho das atividades. No entanto, essa mesma função acaba tendo o lado negativo, né? Que o animal agora necessita de alimento constantemente. Então, ele não pode deixar de comer, ele não pode ter uma depressão metabólica e ficar um tempo sem comer, porque há uma demanda energética sempre constante para a produção de calor o tempo inteiro. Essa produção de calor também favorece, em algum termo, a amplificação dos sentidos, né, das percepções sensoriais e da função cognitiva em termos de aprendizagem e memória. E aí a gente vê que em aves há uma expansão do cerebelo drástica, né? O cerebelo das aves é bastante desenvolvido, uma capacidade de percepção sensorial bastante elaborada também, no caso das aves, principalmente a visão, o equilíbrio também, né? E aí algumas outras características começam a aparecer, que inicialmente não têm uma relação direta com a homeotermia, mas que trazem algumas vantagens na sua ligação com a homeotermia. E isso a gente pode ver, né, no caso das penas. Então, as penas muito provavelmente apareceram sem relação nenhuma com voo ou com homeotermia, mas que trouxeram uma vantagem muito grande em poupar calor, né, em fazer uma barreira térmica contra a perda de calor constante. E aí, então, esses animais acabaram mantendo essa característica porque foi um passo evolutivo bastante importante. Além disso, a gente vê que algumas áreas do corpo ganharam uma outra característica, como a característica de escamas, né? As escamas córneas, não mais mineralizadas, como a gente via em peixes, mas cornificadas, como a gente vê já em répteis, não ancestrais aqui das aves. Eu falei da percepção visual, bastante elaborada, né? Então, com vários cristais de magnetita na região de músculos do pescoço, como, por exemplo, no auxílio às funções migratórias, percepção de luz polarizada, percepção de infrassom e assim, um sistema nervoso ganhando aí uma série de aspectos, né, que trazem vantagem evolutiva para esses organismos. A outra linhagem lá dos répteis, que deu origem, então, aos primeiros mamíferos, provavelmente não teve um ganho de penas, mas de pelos, que tem uma origem muito similar, né? Então, são animais de tamanho diferenciado, de uma origem um pouco diferenciada. No entanto, a homeotermia se mantém. São animais que eram noturnos inicialmente, então com uma capacidade visual menos elaborada do que as aves diurnas já desde o início, e que então ganham algumas outras novidades evolutivas ao longo do desenvolvimento agora dos próprios mamíferos, né, da linhagem de mamíferos. Que novidades são essas? Crias relativamente maduras e que necessitam então de um período de cuidado parental mais elaborado, né? Então, enquanto que nas aves ocorre um período de cuidado parental um pouco mais curto, nos mamíferos é um pouco mais prolongado. A produção de leite em glândulas mamárias, que serve como sustentação para os primeiros momentos aí de vida desses organismos que são menos maduros. Taxa metabólica bastante aumentada,
principalmente nos organismos menores, né? Então, provavelmente esses organismos iniciais eram bem pequenos. A ocupação de nichos com possibilidade de dietas variadas, necessidade de uma dieta constante, exatamente por conta da homeotermia. E aí, a organização de patas agora voltadas para baixo, né, para locomoção mais eficiente, e o ganho dos pelos, juntamente com glândulas produtoras de óleo que fazem uma cobertura, uma impermeabilização do organismo. E aí a gente vê aqui que esses animais, né, esses mamíferos, eles tiveram uma grande radiação. Então eu estou mostrando aqui um pequeno quadro, né, que a gente vê somente dos prosímios aqui. No entanto, existe uma grande variabilidade, uma grande variedade de mamíferos se a gente for ter tempo de olhar todos eles. Mas aí eu trouxe mais para esse lado dos prosímios porque me interessa falar um pouquinho da nosso parentesco mais próximo, né? Então, dos símios aqui, que são os nossos parentes mais chegados. E aí a gente vê, então, que uma série de organismos agora um pouco mais modificados, com características que foram ganhas ao longo da evolução, mas que trouxeram aí algumas vantagens, principalmente locomotoras e, muito provavelmente, de capacidade cognitiva também, traz aqui uma ligação direta com os hominídeos, né? Então, se a gente passar para entender um pouquinho mais dos humanos aqui, né, como um dos membros dessa ordem primata, a gente vai ver que a gente tem uma conexão com os primatas muito forte. Nós somos muito parecidos com os outros primatas ainda hoje. A gente não teve uma diversificação tão grande assim. Então, vários estudiosos dessa parte, né, de evolução dos homens, evolução dos primatas, trouxeram uma série de informações bastante importantes aqui. Então, um dos achados mais importantes aí, né, foi de um ancestral nosso, o Australopithecus, que foi encontrado, na verdade um crânio foi encontrado pelo Dr. Raymond Dart em 1924, numa região da África do Sul, né? Então era uma criança, na verdade ele encontrou somente o crânio e foi datado de 4 milhões de anos esse crânio. E daí em diante, o aparecimento desse crânio trouxe uma série de informações bastante relevantes para o entendimento da evolução dos primatas, dos símios especificamente, né? Dos Australopithecus, o esqueleto que a gente entende como um dos mais completos, né, o esqueleto da Lucy, Australopithecus afarensis. Esse Australopithecus tem uma grande quantidade de ossos encontrados, né, no entanto faltam muitos ainda, mas que permitiram o entendimento de que alguns hábitos já ocorriam nesses animais. Que hábitos? Andar ereto é um deles, né? O arco dos pés desenvolvido, então que possibilitava a planta do pé sustentar o corpo. O dedão, o hallux, né, que é o dedão do pé, também orientado numa posição que favoreceria o caminhar. E muito provavelmente esses organismos tiveram um tempo de vida junto com hominídeos, mas desapareceram há cerca de 1 milhão de anos. Então, nesse slide aqui, a gente vê algumas comparações entre os crânios, né, o tamanho do cérebro e do crânio de vários desses organismos, e o tempo, né, em quanto tempo atrás eles estavam presentes e quais as possíveis concomitâncias aqui, né? Então, provavelmente um ancestral comum aqui deu origem aos Australopithecus, nessa parte verde clara aqui, e aos Homo, na parte verde mais escurinha. E Homo habilis, Homo erectus, habilis já ficava de pé também, né? Embora o erectus, que tem esse nome característico de se tornar de pé, né? De estar ereto, mas o habilis também já apresentava esse posicionamento do corpo, assim como o Australopithecus afarensis, que a gente viu ali, a Lucy, e todos esses outros, muito provavelmente. E aí você vê que teve uma concomitância de habitação do planeta entre esses organismos, né? O que aconteceu? Por que alguns sumiram e nós permanecemos? Por que o Homo sapiens permaneceu? Então, quando a gente compara o tamanho do cérebro desses organismos, a gente vê aqui uma tendência ao aumento do tamanho do cérebro, e na verdade o Homo sapiens nem é o maior cérebro de todos eles. O Neanderthalensis provavelmente tinha um cérebro maior em termos de massa total.
O que a gente tem em Sapiens que é tão diferente, então? Talvez a conectividade. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre a quantidade de conexões sinápticas que nós temos? Então, muito provavelmente essa foi uma vantagem muito grande em relação aos outros primatas aí. O Homo sapiens, então, ele aparece na região da África, principalmente, mas também na região asiática, mais ou menos 200 a 100 mil anos atrás. E aí eles começam grandes momentos de migração, né? São várias migrações que acontecem e eles então saem da região da África e tomam a Europa e começam a coexistir com outros Homo, né? Homo neanderthalenses, juntamente com outros organismos que tinham assim o mesmo ancestral mais próximo comum. Provavelmente, o Homo sapiens era um organismo, e ainda é, né, mais agressivo do que os outros, com uma capacidade hábil melhor do que os outros, e provavelmente isso deve ter dado, então, vantagens em lutas, vantagem em conquista de ambiente, de território, de alimento, né, e na manutenção desses ambientes. No entanto, existem teorias que sugerem além da coexistência, né, a cópula entre esses homo de diferentes espécies. A gente não tem como negar. O cérebro humano hoje, né, ele não é o maior em termos absolutos, então a gente tem um cérebro de elefante, por exemplo, muito maior do que o cérebro humano. Ele não é o maior em termos relativos, mas ele ganha em superfície cortical e principalmente em número de conexões. Então, nós temos 100 trilhões de conexões. Nós conseguimos fazer muito mais conexão do que outros organismos. E isso é o que confere, provavelmente, a vantagem cognitiva. Capacidade de fala, capacidade de articulação, capacidade de fofoca, né, que nós temos em relação aos outros organismos. Esse crescimento do cérebro ele tem algumas teorias que tentam explicar. Então, o que deve ter acontecido? Então, nossa origem aqui africana, né, o Homo surgiu na África, e ocorre na África, né, há 8 milhões de anos atrás, uma ruptura, né, uma modificação geológica aqui, com uma ruptura do Great Rift Valley. O que acontece após essa modificação geológica? Uma área da África se torna uma área mais seca, né, mais ensolarada, com arbustos menores, então muda não só a geografia, mas muda também a distribuição vegetal nesse local. E uma outra área mais esquerda se mantém como uma área de floresta, uma área mais protegida, mais úmida, né? E aí os organismos distribuídos nessas regiões devem ter sofrido um grande impacto, e isso foi uma grande pressão seletiva para a modificação de hábitos. Então, nas regiões de floresta, muito provavelmente os animais que ali habitavam, os primatas que ali habitavam, tinham essa proteção, tinham como conseguir alimento e tinham como se locomover entre as árvores. No entanto, os Homo, né, os primatas que estavam no lado que sofreu maior efeito geológico e vegetativo aí, tinha que suportar uma incidência solar muito grande e isso provavelmente fez com que esses animais tivessem uma pressão muito alta para se deixar ereto, para forçar uma postura para locomoção mais eficiente e recepção de menor incidência solar. Além disso, outros 3 fatores são bastante importantes aqui. O estilo de vida, então, dieta, né, herbivoria, frugivoria e carnivoria. Quanto maior a quantidade de carne, né, dieta mais rica, maior o tamanho do cérebro. Um sistema de resfriamento cerebral bastante importante aqui, que é a hipótese do radiador, ou seja, manutenção de um cérebro mais resfriado favorece o crescimento. Quanto maior o cérebro, maior a produção de calor. Se eu tiver isso numa caixa craniana completamente fechada, sem vascularização, eu vou ter um excesso de calor que vai reduzir o tamanho, né? E além disso, a neotenia, que é um processo de manutenção de caracteres infantis. Então, alguma dessas características aqui colocadas para vocês, como a face menor, dedão do pé não rotacionado, distribuição de pelos em áreas específicas, traz essa característica de cérebro maior.
para os seres humanos.